E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um novo método de estudos, o 5W2H. E essa é uma ferramenta bastante utilizada na gestão de empresas, porém pode ser adaptada e nos auxiliar muito em nossos estudos. Então, se você gosta de aprender métodos de estudar como essa, técnicas de aprendizagem, curiosidades sobre o ensino, eu peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, com sua família e se inscrevam. Pessoal, a sua inscrição é muito importante para mim e nos ajuda muito a dar engajamento para o canal para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. E agora, bora pro vídeo. O método de estudo que eu vou apresentar para vocês hoje é o 5W2H. E o 5W2H é uma técnica de gestão de pessoas ou gestão de empresas que pode ser adaptada nos estudos. E nos estudos, ela é uma ferramenta muito vantajosa, porque você consegue estruturar a sua forma de compreensão e interpretação de qualquer conteúdo que você estiver estudando. Na gestão, essa técnica é um checklist administrativo que vai te guiando através de algumas perguntas específicas, para que melhore a sua capacidade de tomar uma decisão e organização do seu trabalho. O nome da técnica 5W2H é um acrônimo de 8 palavras em inglês, sendo que 5 começam com W e 2 com H. E é dessas palavras que o pessoal que trabalha com gestão geralmente tira para fazer aquelas perguntas que eu falei, para direcionar o trabalho deles. E a gente vai fazer a mesma coisa com os estudos. E essas são as perguntas: o que, por quê, quando, quem, onde, como e quanto. E essa técnica ela pode ser utilizada quando você estiver fazendo a leitura de um livro, de um artigo, quando você estiver assistindo uma aula. Por quê? Porque ela te direciona para participar ativamente do seu processo de aprendizagem utilizando essas perguntas. E agora vamos para a técnica na prática propriamente dito. Você vai pegar cada uma daquelas questões que eu mostrei para vocês e vai tentar respondê-las de acordo com as suas interpretações sobre qualquer tema que vocês estiverem estudando. Por exemplo, você está lendo um livro. Quando você terminar de ler um parágrafo, você vai pegar aquelas questões que eu apresentei para vocês e começa a responder de acordo com o que você entendeu, o que o autor quis explicar. Aí você lê o texto e começa a escrever de acordo com o que você entendeu. O que o autor quis dizer com isso? Por que ele escreveu sobre isso? Aonde? Quando? Quem? Como? Quanto? E você vai fazendo essas assimilações que você fez quando você terminar de ler o parágrafo. Na leitura, uma dica que eu dou para ficar mais dinâmico e não ficar aquela coisa, você parando toda hora para ficar escrevendo essas perguntas, faça isso mentalmente. E depois que você terminar de ler um capítulo inteiro, aí sim você tenta colocar tudo no papel. Esse método ele pode ser utilizado em diversas situações e vocês, quando começarem a fazer, automaticamente já vão começar a aplicar ele nessas situações. Por exemplo, ali na aula, você está assistindo a aula. Quando você terminar, aplica esse questionário. Tenta trazer o que você entendeu por papel, fazendo essas perguntas. Você já vai estar fazendo um resumo daquela aula. Isso facilita bastante, isso já te deixa direcionado. E ao fazer isso, a gente já vai estar desenvolvendo um resumo do que é essencial. E essa técnica é muito útil também para o desenvolvimento de textos, seminários, onde a gente vai ser o mais objetivo possível. E agora eu vou fazer isso na prática com vocês. Eu peguei esse texto de um livro de sociologia, esse texto se chama Escolhas e Repercussão Social. Daí eu vou aplicar aquela técnica que eu ensinei para vocês verem como que a gente consegue fazer muito mais assimilações. Então vocês pausam o vídeo nesse momento para que vocês também possam fazer e praticar e ver como que isso funciona na prática. Então agora, após a gente ter lido o texto, a gente pega as perguntas do modelo, do método e aplica. Então essas aqui são as respostas que eu dei de acordo com a minha compreensão do texto. Por exemplo, aqui na primeira pergunta, o que é? Aí você responderia o que é o texto, o que ele aborda. E daí eu coloquei que o texto aborda como que as decisões e as escolhas individuais e coletivas na sociedade podem afetar os grupos sociais, familiares e o futuro de determinada nação. E aí você vai fazendo isso para todas as outras
7 perguntas, né? São 7 perguntas, e daí você vai aplicando de acordo com o método. E o mais interessante é que, após você concluir todas as etapas do método, você vai entender muito mais do texto por causa que você conseguiu realizar as suas próprias assimilações. Como eu disse no nosso último vídeo, que foi sobre o método de leitura SQ3W, que eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem de novo, você ler utilizando a metodologia de leitura, uma metodologia de estudo, é muito mais eficaz do que você ficar folheando várias páginas e não entender nada sobre o assunto que você está lendo. Então, por que esse método funciona? Porque ele organiza o nosso pensamento de forma lúdica e objetiva. A gente vai ter um roteiro já preparado para quando a gente for estudar, quando a gente for ler um texto, quando a gente for formular um texto, já vamos ter pronto um questionário que vai direcionar toda a nossa compreensão, toda a nossa criticidade para a gente absorver o máximo do conteúdo que a gente está estudando. E para o nosso cérebro é muito melhor que nós estudemos de forma ativa, ali participando de todo o processo, sublinhando o que é importante, lendo, relendo, fazendo perguntas, do que de forma passiva, como eu já disse em vários vídeos. O que seria estudar de forma passiva? A leitura seria um exemplo, onde você vai ficar sentado lendo algum texto, algum artigo. Para o nosso cérebro é muito mais atrativo e efetivo que nós estudemos de forma ativa. E era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, pessoal. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui assistindo o vídeo. Peço para que vocês se inscrevam, que é muito importante que vocês estejam inscritos para receber notificação de vídeos novos, que você compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, que você deixe seu like, e eu agradeço muito a todos vocês. Até o próximo vídeo.